Entrevista com Eugênio Aragão, professor de Direito da UNB, ex-ministro da Justiça durante o governo Dilma e membro do Ministério Público. Eugênio, o que tem acontecido em grandes operações, como a Lava Jato, por exemplo, por conta da autonomia do Ministério Público, que seria positivo inicialmente, né? Mas que no ambiente político envenenado torna-se tóxico e a instituição acaba descambando para uma atuação autoritária, parece. Tem como reverter isso com um Ministério Público independente, ou isso só pode acontecer com uma mudança do Ministério Público, perdendo a sua autonomia, digamos, e seguindo exemplos de outros países como os Estados Unidos, Alemanha, etc. A gente teria que copiar esse modelo para que se alterasse esse viés autoritário, ou tem como corrigir isso dentro dessa autonomia do Ministério Público? Olha, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu acho que existe um grande equívoco por parte de colegas do Ministério Público quando acreditam que essa grande mídia que os apoia é sua aliada, né? E acredito que não vai durar muito tempo para essa grande mídia se desmascarar rapidamente em adversária desses órgãos, como já foi, aliás, em outras épocas. Na época de Fernando Henrique Cardoso, a imprensa caía de pau em cima do Ministério Público, da politização do Ministério Público. E, de repente, quando esse Ministério Público começou a fustigar a esquerda brasileira, essa grande mídia se tornou sua aliada, né? Então, o Ministério Público vai ter que aprender, por bem ou por mal, que essa grande imprensa não é sua aliada, não é sua aliada natural, e que confundir a sua pauta com a pauta da imprensa é um risco institucional enorme, né? Ela acaba sendo desgastada. Agora, eu acho que hoje nós vivemos esse grande problema porque nós vimos por parte do juiz de Curitiba, né, a declaração em vários fóruns, né, de que a chamada opinião pública é um fator essencial para o sucesso da Operação Lava Jato. Me parece que o juiz de Curitiba, ele não sabe o que é opinião pública. Se ele acha que a opinião pública é algo que está solto nas ruas, né, ele está muito enganado. A opinião pública é algo forjado, é algo martelado. A opinião pública é o resultado do trabalho dos formadores de opinião. Então, a opinião pública não é o vox populi. Opinião pública não se confunde com um levantamento de opinião por um instituto estatístico, né? A opinião pública é aquilo que refletem os jornais, né? Portanto, trabalhar esse conceito de opinião pública é fundamental, junto com os membros do Ministério Público e o juiz, para que eles entendam o que é isso. A opinião pública é algo que se forma simplesmente a critério de quem manda nos meios de comunicação, né? E não é, portanto, isso que eles estão vendo, né? Agora, existe saída para isso? Olha, eu acho que grande parte dessa atuação do Ministério Público e da Justiça está muito moldada, ou é muito resultado de um certo idealismo deformado, né? Eles realmente, a grande maioria, realmente se acredita, realmente os salvadores da pátria. Eles se acreditam. Eles têm plena consciência no seu íntimo de que estão fazendo a coisa certa. Mas esse idealismo deles faz eles se tornarem, vamos dizer, vesgos, não estão vendo a realidade de uma forma, vamos dizer, plena. Eles estão vendo a realidade do jeito que está sendo pintada, colocando eles num pedestal, que é uma situação absolutamente artificial, né? Então eu acho que é muito falta de noção do que é comunicação social, de como ela trabalha, né? Apesar de muitos dos nossos colegas terem tido media training, né, eu acho que eles não entenderam de que se trata. Falta estudar um pouco de teorias da comunicação? Falta estudar a teoria da comunicação.
E outra questão que também tem que ser levada em consideração é que nos últimos anos, vamos dizer, no final do governo Fernando Henrique para cá, o recrutamento dentro do Ministério Público levou a que a grande maioria dos colegas se transformasse, vamos dizer, numa massa de classe média consumista, né? Então são pessoas que querem sobretudo a carreira para viverem bem, para tirar dessa carreira o que ela tem de melhor para as suas expectativas individuais, que é uma boa remuneração, é um status, é poder, é prestígio. É isso que está interessando. Nós vimos hoje que aqueles que realmente trabalham com direitos humanos, que trabalham com a tutela coletiva, dentro da instituição, estão minguando, está virando cada vez uma minoria mais inexpressiva diante da grande maioria que está optando a tal da luta contra a corrupção, seja no viés criminal, seja no viés das ações de improbidade, né? E isso hoje que é o pop dentro do Ministério Público. Isso tem muito a ver com esse tipo de recrutamento, vamos dizer, desse pessoal mais novo, que quando viu o Ministério Público crescer, se sonhou lá dentro, porque achava que aquilo lá era uma carreira de seu sucesso pessoal, né? E isso está desmanchando aquele tecido institucional, né, que levou, na verdade, a Constituinte de 87, 88 a prestigiar o Ministério Público, né, que era o quê? Eram pessoas que eram essencialmente altruístas, né? As pessoas que levaram o Ministério Público a ser o que ele é hoje, eram pessoas, antes de mais nada, que se sacrificavam por aquele órgão. Eu me lembro que quando o doutor Santoro e eu, na época, quando nós tivemos que cuidar do canal da maternidade no Acre, na época do governo Collor, as diárias não davam nem para o almoço. A gente tirava do nosso bolso para ficarmos semanas em Rio Branco fazendo investigações. Isso aqui é do nosso bolso, porque a diária era tão pequena que era irrisória. Hoje as pessoas viajam para receber diárias, porque as diárias fazem uma diferença enorme. Cada diária é em torno de R$1.000. Então você fica 5 dias fora, você recebe R$5.000 líquido no seu bolso para acrescentar ao seu salário, que já é poupudo, né? Como então retomar esses princípios constitucionais da criação do Ministério Público? Existe? Olha, eu acho que vai ser necessário uma reengenharia do Estado, da administração pública. Só mexer no Ministério Público não adianta. O Ministério Público se tornou parte de um sistema em que se formaram elites por conta do seu poder de admoestação em cima da administração pública. A administração pública tem que voltar a crescer e se reafirmar, né, para poder fazer frente a esses desafios à sua autoridade, que muitas vezes são mais corporativas do que institucionais. É desanimador, por exemplo, ver uma proposta de reforma da Previdência que agora abre mão dos membros do Ministério Público dentro dessa reforma? O que eu acho pior não é nem a reforma abrir mão dos membros do Ministério Público, é os membros do Ministério Público e da magistratura e suas respectivas associações que, ao invés de se juntarem à luta popular pela manutenção da Previdência, das regras da Previdência, brigam por regras especiais para si, querendo se destacar da maioria. Quer dizer, isso vamos dizer, é um indício muito claro de como o Ministério Público se distanciou da sociedade.
né? Porque o Ministério Público hoje não está mais brigando pela Previdência, pela loucura que é essa reforma da Previdência, e sim está brigando para garantir o seu. Mas existem ações dentro do Ministério Público que vão contra isso? Associações, por exemplo? Olha, existe a própria PFDC, a Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, doutora Débora Duprá, já fez um parecer técnico a respeito disso, mostrando que realmente essa reforma da Previdência ela é gritantemente inconstitucional, né? Mas a doutora Débora hoje faz parte de uma, vamos dizer, de um grupo dentro da casa que é minoritário. Não é essa a luta da Associação Nacional dos Procuradores da República. A Associação Nacional dos Procuradores da República está brigando para que se mantenha o Ministério Público fora dessa reforma. E para isso usa toda a sua influência, todo o seu lobby junto ao governo golpista. Falando de mídia, já que você falou anteriormente, né, como é que você vê a atuação da grande mídia diante dessas operações da PF, por exemplo, né, e mesmo a atuação muitas vezes cinematográficas dos agentes públicos, né? Essa dobradinha mídia PF, mídia MP, que transforma integrantes do Ministério Público e da Polícia Federal em heróis. É isso que eu lhe disse. Isso parte de uma completa má compreensão do próprio Ministério Público e da Polícia Federal do que é a mídia, pensando que são seus amiguinhos, quando não são. Eles estão usando o Ministério Público e a polícia para suas pautas. Né? Para suas pautas, para quê? Para promover um desgaste sistemático da esquerda, né? E isso acaba desacreditando o Ministério Público e a polícia, porque a imprensa os coloca dentro do seu viés parcial contra o PT. Pode até ser que o Ministério Público ou alguns de seus atores que estão envolvidos nessas operações não estejam só atrás do PT, podem honestamente querer estar atrás de todos eles, mas não é isso que é representado pela mídia. A mídia está mostrando um Ministério Público que é, sobretudo, antipetista. E como quebrar essa narrativa de que está havendo um combate à corrupção irrestrito? Olha, a verdade é o seguinte, como eu lhe disse, eu acredito na boa-fé de muitos colegas que realmente estão achando que estão fazendo a coisa certa, né? Eu acredito que muitos colegas estão pensando isso, estão, a meu ver, completamente equivocados, por não estarem vendo que por trás desse discurso de combate à corrupção existe um discurso de desmantelamento de ativos estratégicos do país, né? Na verdade, que existe uma verdadeira operação de quebra desses ativos. E isso não é feito por gente desinteressada, né? Isso também não é feito nem por nossos fundos, que não tem interesse nisso. Os fundos querem, afinal de contas, poder investir em empresa que dá um retorno. Então os fundos não têm interesse na quebra desses ativos. Também não é feito pelo empresariado nacional, que claro que não, eles querem salvar os seus ativos. Também não é feito, vamos dizer, por uma sociedade que realmente preza por seus empregos. Então quem é que está por trás disso? Quem? Né? Me parece que não tem como a gente escapar de ver ali uma mão vindo de fora, né? A verdade é que tanto a quebra do setor de engenharia civil, da indústria naval, e agora vamos dizer, o profundo impacto nas exportações de carne que houve com aquela operação carne fraca, né, mostram claramente quais são os interesses em jogo. É tirar o Brasil simplesmente do jogo, tá? do campo de jogo. O Brasil não tem que ser mais um concorrente. E olha que na carne a coisa é até mais grave ainda do que na engenharia, porque o Brasil hoje é o maior exportador de carnes no mundo, e sendo que o Brasil não exporta sequer 20% da sua produção, né? Então, quer dizer, é o maior produtor de longe de carne no mundo. E do jeito que a Polícia Federal, para fazer sensacionalismo, colocou o problema, parece que o Brasil estava exportando carne podre,
E isso não é verdade. Simplesmente não é verdade porque a carne exportada, diferentemente